Vamos iniciar agora uma etapa de análise em circuitos elétricos. Então, nessa videoaula, nós vamos apresentar alguns conceitos envolvendo as grandezas elétricas que já vimos anteriormente, mas agora aplicados em circuitos em paralelos, em circuitos em série e circuitos mistos, tá? Cujos circuitos também estão aplicados diretamente na linha automotiva, em conexões de bateria, em elementos, em outros componentes também do veículo. Tá? Então, é um conceito interessante, que vai agregar bastante para o nosso conhecimento próprio e também auxiliar em um diagnóstico e responder algumas questões sobre quedas de tensões e assim em diante, tá? E até mesmo resistência no circuito de linha de alimentação e também de elementos. Então vamos iniciar com a primeira associação, né, sendo ela a mais comum e também a mais fácil de ser compreendida, que é a associação de um circuito em série. Tá? Então isso nada mais que quer dizer, né, significa que os elementos, as cargas, estão montadas em série. Né? Então vocês podem ver nessa primeira configuração, em série com duas cargas, há dois elementos, um na sequência do outro, né, na mesma linha, na mesma ramificação, né, na mesma malha de alimentação. Aqui está demarcado como R1, R2, mas nós poderíamos colocar qualquer elemento, poderia ser ali um injetor, uma sonda, enfim, uma lâmpada, duas lâmpadas, tá? Então aqui, por questão didática, nós vamos trabalhar com R1, R2 e também mencionar muito carga. Então, toda vez que mencionar carga em uma malha fechada, em um circuito, relacione aí qualquer elemento que vocês quiserem entender, tá? Então, pode ser uma bomba, um injetor, enfim, seja o que for, tá? Um eletroventilador e assim por diante. Então, aqui no primeiro circuito, né, nós temos uma fonte de alimentação, que aqui no caso está demarcado por uma bateria, através dessa simbologia. Na mesma linha, nós temos duas cargas, né, R1 e R2. Né? Notem que aqui embaixo ele está dizendo que a resistência total equivalente do circuito é a soma de todas as resistências. Então é bem simples, nesse conceito de associação em série, chegar na total resistência equivalente. Né? Aqui no caso, então, a soma de R1 mais a resistência do elemento 2, R2, nós vamos ter a resistência total equivalente no circuito. O que significa essa resistência total equivalente no circuito? Significa que aqui com duas resistências, se ocorre a substituição por uma resistência equivalente, o circuito ainda continua operando. Tá? É claro que na linha automotiva, em aplicação mesmo, nós usamos isso para chegar a alguns cálculos de consumo elétrico e assim em diante. Então isso não significa que eu poderia trocar dois elementos no carro por um e que isso funcionaria. Tá? Até porque poderia ser duas lâmpadas que têm duas funções distintas. Ok? O segundo conceito aqui segue com o circuito em três cargas, tá? Só que agora relacionando à corrente, tá? O que está dizendo aqui nesse conceito? Que a corrente total do circuito que vai passar por esse circuito aqui é igual à corrente que está no circuito da resistência 1, que está no R2 e que também está no R3. Então a corrente que tem aqui no R1, R2 e R3 é igual a corrente total, tá? Então aquela corrente que saiu aqui de 2 A, por exemplo, e passou por todo o circuito, quando ela chegar aqui no final, vai se obter o mesmo valor de 2 A. Tá? Então é um conceito bem simples no circuito em associação em série. Tá? Porém, quando nós falamos em tensão, há uma característica um pouco diferente do circuito em paralelo, tá? Que é a seguinte: ele está dizendo que a tensão de base, que aqui é a tensão de bateria, né, demarcada como U1, é igual à soma da tensão aqui nesse ponto, entre o A e o IB, né, no ponto R1, ok? E mais a tensão 3 entre o ponto B e C no R2. Então, se está dizendo isso aqui, significa que aqui no meio nós vamos ter uma queda de tensão, tá? Então, por exemplo, se a tensão aqui está em 10 volts, de acordo com a resistência aqui da carga, nós vamos ter uma queda de tensão. Que, por exemplo, pode ser lá 8 volts aqui em cima, um exemplo. Né? E a outra carga tem uma queda de tensão também que chegou a 2 volts. Se eu somar as duas, vai ser igual à tensão de base, que é o que está dizendo aqui nessa formulazinha. Tá?
seguindo aqui a lei, né, ou a própria aplicação de Kirchhoff para a análise dessas linhas aqui, nós podemos chegar a conclusões de valores total de resistência equivalente, das quedas de tensões em determinados pontos, tá? E também o consumo elétrico. Tá? Muitas vezes nos deparamos com a chegada de uma medição num veículo e achamos lá numa linha 2,5 volts, 3,4 volts, e às vezes não compreendemos de onde vem aquela queda de tensão. Tá? A queda de tensão tem que ser marcada ou por uma fonte de alimentação constante, que já é reduzida, ou simplesmente por um circuito divisor. Tá? Então, por exemplo, se aqui desse ponto B sair mais uma ramificação, a tensão aqui, como eu mencionei anteriormente, de acordo com a carga aqui, né, a resistência da carga, nós vamos ter um valor diferente da tensão de fonte. Então, poderia ter 10 volts e aqui ter uma queda de 8. E ali sai um ponto de referência para um sensor, para um elemento, seja o que for. Tá? Então, esse conceito aqui está muito aplicado na parte elétrica de veículos. Tá? Então, nós vemos direto circuitos com queda de tensão e às vezes não sabemos de onde vem aquilo ou como funciona. Né? Então, isso dá uma ajuda aqui agora para até um possível diagnóstico diariamente. Né? Vamos colocar em prática isso na aplicação com dois elementos. Um elemento E aqui está com 10 ohms, uma carga, seja qual for ela, e aqui está dizendo que é uma resistência mesmo, né? E o ponto 2 aqui, uma outra carga, nós estamos colocando como um motor elétrico, tem uma resistência de 2 ohms, tá? Então, o fato é o seguinte, a tensão de base de bateria está em 24 volts, e a questão aqui é saber qual é a queda de tensão em cima desse ponto aqui, e qual a queda de tensão em cima desse ponto aqui. E relacionar aqui a soma da tensão que vai ter aqui nesse ponto com a soma da tensão nesse outro ponto é igual à tensão final de 24 volts. Tá? Então vamos agora analisar a queda de tensão. Vocês já viram aí anteriormente, né, toda a aplicação da lei de Ohms, e nós vamos fazer uso dela agora para uma aplicação de um caso real. Tá? Então, o primeiro passo, nós vamos ter que somar as resistências, e como nós vimos, para achar a resistência total equivalente, basta apenas somá-las em um circuito em série. Então, 10 mais 2, nós temos aqui 12 ohms. O segundo passo é usar a lei de Ohms, com o cálculo da corrente, que tensão dividido por resistência é igual à corrente elétrica. A tensão aqui, no caso, então, de aplicação, nós vamos ter ela em 24 volts, com uma resistência total equivalente de 12 ohms. Então, 24 dividido por 12, nós temos então um resultado de 2 amperes. Então, o consumo elétrico aqui foi de 2 amperes no circuito todo. Então, saiu 2 amperes aqui da bateria, sentido eletrônico ou sentido convencional, embora, independente do que você esteja aí assumindo, né, vai ser 2 amperes na saída, como também na entrada, retorno, ok? Isso quando nós falamos de um circuito fechado, ok? Notem que eu não consegui, não é possível, né, nesse caso, utilizando essa técnica aqui de análise, calcular diretamente a queda de tensão. Primeiramente, preciso saber a corrente que está circulando no circuito, né? Então, as tensões nas cargas agora, tá? O E, nós estamos dizendo que a tensão, U, nesse ponto E, com a carga de 10 ohms. Resistência multiplicado por corrente. Qual que é a corrente? Corrente é 2 amperes. A resistência, 10 ohms. Tá? A mesma coisa aplicado à tensão U no ponto M, que é no motor. Resistência de 2 ohms e corrente de 2 amperes. Então, nós vamos ter 10 multiplicado por 2, 20 volts, então, nesse ponto. E no outro ponto, nós vamos ter 4 volts. Então, a soma de 20 mais 4, nós temos a tensão final de bateria de 24 volts. Ok? Então, isso aqui é bastante válido, principalmente quando encontrarmos lá no carro alguns valores de tensões um pouco diferentes. Nós sabemos que ali naquele circuito, seja ele no circuito elétrico mesmo físico, ali tem mais de 3 elementos amarrados, 2, 4, enfim, independente, ou tem um circuito eletrônico dentro de uma unidade que está fazendo essa redução de tensão e tendo essa queda, tá? Conhecido muito como divisor de tensão, tá? Bom, a soma total 24 volts e agora nós podemos entrar num conceito de circuito em paralelo, tá? Notem que
as cargas elas não estão alinhadas, né? Elas estão de forma paralela uma à outra, como está marcado aqui. Isso significa que alguns conceitos serão diferentes do circuito em série, né? Bom, a primeira, acredito que seja a mais relevante agora, né? Que é o consumo elétrico. Então, nós vimos anteriormente que o que saía de 2 A é o que retorna de 2 A no circuito anterior. Aqui também vai acontecer isso. O que a bateria cede, por um lado, descarga, e entra pelo outro, é igual. Não tem como mudar numa malha fechada, tá? Porém, nós vimos anteriormente que aquela corrente passava por todas as cargas, né? E aqui não. Por exemplo, aqui pode sair 2 A e dividir 1 A para cá e 1 A para cá. Só que na soma aqui desses dois, a soma algébrica desses dois aqui, nós vamos ter 2 A, ok? Então, essa fórmula aqui está querendo dizer o seguinte, que aqui vai acontecer a divisão de corrente elétrica. Eu posso ter 10 A, mas não significa que está passando 10 por aqui e 10 por aqui. Não, isso não existe. Nós vamos ter uma divisão do valor decorrente de acordo com o valor de resistência da carga do elemento, tá? Então, exatamente o que está dizendo aqui com essa fórmula, tá? Mas que a corrente de saída é igual à corrente total, ok? Então, se tem 10 A e está sendo dividido, se eu somar aqui embaixo o valor de corrente, vai dar igual ao valor de saída aqui na superior, tá? Circuito em paralelo com 3 cargas para encontrar resistência equivalente. Sempre vai ser necessário encontrar resistência equivalente para chegar a alguns valores, como corrente e também queda de tensão em circuito, tá? Então, uma das fórmulas é utilizando essa aqui, né, em circuitos principalmente que possuem mais de 2 resistências. Então, nós vamos usar bastante essa segunda fórmula aqui, tá, para encontrar a resistência total equivalente. O que seria isso? Ao invés de ter 3 resistências, eu substituo por uma de uma mesma capacidade de proporção, tá? Não igual, né? E o terceiro aqui, que significa que a tensão 1 é igual a tensão 2, igual a 3, igual a 4. Ou seja, se a tensão aqui está em 12 volts, eu tenho 12 volts aqui, 12 aqui e 12 aqui, porque o circuito está de forma em paralelo. Observe que as duas extremidades aqui, ó, estão passando por todo o circuito. Então, independente de onde você medir, vai estar sempre a mesma tensão da fonte de bateria. Já no circuito anterior, em série, nós vimos que temos a queda de tensão, tá? Vamos colocar em prática isso através agora de um circuito em misto. Então, nós vamos misturar série e paralelo para fazer uma análise num circuito elétrico, tá? Então, a primeira coisa que vocês podem ver de diferente aqui, né, que a resistência total equivalente aqui, vocês estão vendo que é a multiplicação de duas e soma na inferior, tá? O que significa isso aqui? É uma outra fórmula que existe que acaba facilitando o cálculo de circuito em paralelo, quando há somente 2 resistências. Então, mais de 2, nós usamos a fórmula anterior, tá? Que é essa aqui da parte de baixo. Ah, mas eu não posso usar quando tiver 2 essa fórmula aqui? Pode, também funciona, tá? Porém, se tiver 4 elementos em paralelo, você teria que fazer 2 vezes essa fórmula aqui, ó, para cada 2 elementos, para chegar na resistência total equivalente, né? Agora, se você aplicar essa aqui com 3, 4 elementos, você só faz uma vez e já acha o valor final, tá? Então, cabe depois a vocês analisar o que fica mais fácil, o que é viável, o que se sente melhor a fazer também, tá? Já em série, nós temos que a resistência total equivalente é a soma de todas as resistências. Então, olhando aqui nesse circuito, nós temos 2 elementos aqui que estão em paralelo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esses 2 circuitos que estão, duas cargas que estão em paralelo e torná-las uma, achar a resistência total equivalente. É a primeira coisa que nós vamos fazer, então, com esse quadrante aqui em vermelho, né? Então, vamos calcular com essa primeira fórmula aqui, que é R3 multiplicado por R4. Esses 2 valores aqui, dividido pela soma das 2 resistências. Então, nós vamos ter um total aqui de 363 ohms. Poderia fazer com essa fórmula aqui? Também dá para fazer. Nós teríamos, então, 1 dividido por R3 mais 1 dividido por R4. Então, nós teríamos essa estrutura com o mesmo valor. Então, questão de facilidade e também o que fica melhor para fazer esse cálculozinho, né?
Avançando um pouquinho mais, nós achamos o valor de resistência total equivalente para esses dois elementos. Então, nós podemos simplesmente substituí-lo agora por uma única resistência de 363 ohms. Tá? Feito isso, agora é simples. Esse R1, R2 e R3, que são cargas diferentes, que são elementos no veículo, poderia ser uma bomba, um eletrometilador, um injetor, enfim, suposição sobre os elementos a serem ligados, né? Analise o esquema elétrico lá de um veículo e tente achar esse tipo de conexão, né? Nós teríamos aqui 3 elementos. Para chegar ao valor de resistência total equivalente do circuito agora, na condição que se encontra, basta apenas somar as 3 resistências que se encontra o valor. Então, some aí 10 mais 2.200 ohms mais 363 ohms. Note que 2K, o K é 1.000, então ou 2,2 kΩ. Então, há diferentes formas de estruturar esse valor de resistência, tá? Vamos fazer por partes. Vou somar o R1 mais o R2. Nós vamos ter, então, uma resistência de 2.210 ohms ou 2,21 kΩ, tá? E depois, vamos substituir ele por uma resistência equivalente nessa parte superior em série e somar os dois agora aqui. Poderia ter feito direto, somar os 3, né? E nós temos, então, um total de resistência equivalente de 2,57 kΩ. Então, o circuito todo fica substituído por uma única resistência equivalente. Ora, calculado isso, nós podemos chegar ao valor de corrente elétrica do circuito, tá? Que é o que nós vamos fazer para depois encontrar a queda de tensão, tá? Então, nós temos alguns dados, né? Por exemplo, desse circuito, né? Que tem 4 ohms, 6 ohms, 1 ohm e 2 ohms. Quais são os dois elementos que estão em paralelo? Os dois aqui na direita. Então, nós fazemos aqui a fórmula do R total, pegando os dois, colocando na mesma fórmula anterior e achamos, então, o R total de 0,923 ohms. Né? Poderia fazer de outro jeito? Também tem a segunda opção da segunda fórmula, que é a mesma coisa que nós vimos anteriormente, tá? Resistência total equivalente, quem que eu tenho que somar? Esses dois aqui foram substituídos por uma resistência única de 0,923. Então é só somar esse com a resistência total equivalente que substituiu esses dois aqui. Tá? Então nós vamos chegar a um total de 10,923 ohms. Tá? Então arredondando ali, se fosse arredondar, daria aproximadamente 11 ohms, né? Arredondando isso aí. Tá? Bom, agora vamos descobrir o valor de consumo elétrico do circuito. Né? Então, consumo elétrico utilizando a lei de ohms é tensão dividido por resistência. Né? Então, nós temos a tensão de base, que é bateria, que no caso, 24 volts. Tá? Dividido pela resistência. Qual resistência que eu vou usar? A resistência total equivalente de todo o circuito. Todo esse circuito foi substituído por uma resistência de 10,923. Então, por aqui nós encontramos que o valor total de consumo elétrico foi de 2,197 ampere. Tá? Bom, feito isso, nós precisamos achar agora a queda de tensão. Observe que eu só consigo agora calcular a queda porque eu achei a corrente. E eu só consegui achar a corrente porque calculamos a resistência total equivalente do circuito. Tá? Então, a tensão nesse ponto aqui, qual será ela? Quando eu falo a tensão nesse ponto, imagine o multímetro vindo aqui na carga, num injetor, seja o que for que esteja lá no carro, e você medindo com a ponta do multímetro aqui no terminal do elemento e uma outra ponta aqui. Aqui vai ter uma queda de tensão. Então esse ponto U está relacionando a essa queda de tensão em cima dessa carga. Então qual será essa queda de tensão? Vamos calcular ela? E é bem simples. Usando a lei de ohms, que a tensão aqui nesse ponto U1, né, nesse ponto aqui, é resistência por corrente. Agora, qual resistência que eu vou usar? Eu só calculei a resistência equivalente para achar a corrente total do circuito. Agora eu volto para essa estrutura normal do circuito. Qual que é a resistência? 4 ohms. 4 ohms multiplicado pela corrente total que está no circuito, 2,197. Então, a tensão naquele ponto é de 8,788 volts, aqui. Tá? Qual que é a tensão no ponto 2? Entre aqui, nesse ponto, e esse ponto aqui. Tá? Imagine você chegando com o multímetro e medindo entre as duas extremidades, os dois terminais do componente lá no veículo. Né? Tem uma resistência de 6 ohms. Então, nós vamos aplicar a mesma condição.
6 multiplicado pela corrente. Então, nós temos que a tensão ali é de 13,182. Ok, nós já sabíamos, na verdade, que teria uma queda, porque lá no circuito em série já foi nos mostrado que sempre que tem um circuito em série com duas cargas, né, claro, nós vamos ter sempre queda de tensão. Mas a partir daqui do I2, nós temos dois elementos em paralelo. E nós sabemos que em elementos paralelos, a tensão dos dois são iguais, lembram? Volte aí um pouquinho aí que você vai ver lá que a tensão de base é igual à tensão sobre as duas cargas em paralelo. Porém, antes de chegar na carga paralela, é fato que nós tivemos uma queda de tensão. Observe, nós tivemos uma queda de tensão nesse ponto aqui. Então, a tensão não vai ser igual à tensão de base, ok? De 24. Vai ser uma tensão referente a uma queda aqui nesse ponto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular nesse ponto aqui a queda. Quando eu calcular o ponto nessa queda aqui, eu já vou estar relacionando a esses dois elementos aqui, tá? E uma forma de relacionar esses dois elementos é fazer a resistência equivalente entre os dois. Já calculamos isso, né? E a resistência equivalente dos dois foi de 0,923. Então, o que nós estamos fazendo? 0,923, que é a equivalência desses dois elementos, multiplicado pela corrente. Então, nisso nós achamos uma tensão de 2,027 volts. Então, olha que interessante. A tensão aqui no ponto U3, que foi entre esse ponto e esse ponto e esse, são iguais. Tá? Nós só colocamos os dois aqui, uma resistência equivalente, para facilitar o nosso cálculo, que fica bem mais fácil e deve ser feito assim, né? Agora, uma coisa interessante é que a tensão que está aqui em cima não foi a tensão de 24 volts, mas por que não foi? Porque tem duas cargas em série. Se não tivesse essas duas cargas em série, não precisaríamos nem fazer esses cálculos, porque aqui já saberíamos que estaria 24 volts entre as duas extremidades desses dois elementos. Tá? Então, esse 2,27 está entre esse ponto aqui e esse, entre esse ponto aqui e esse. Tá? Então, se vocês pegarem aí, somem aí a tensão do U1, U2 e U3. Vai bater exatamente a 24 volts. Tá? Então, isso significa que toda aquela parte teórica realmente faz sentido e é aplicável e funciona da forma exata. Tá? Agora, a associação mista em relação ao consumo elétrico. Nós calculamos todos os valores. Resistências, queda de tensão e também a corrente elétrica. Agora, eu quero que vocês analisem comigo o seguinte conceito. Nós já fizemos essa mesma estrutura com os dados anteriormente, né? Então, nós sabemos que a corrente de saída é de 2,197. Ela sai daqui, passa pelo circuito 2,197 e retorna 2,197. Isso é fato, ok? A corrente que está aqui saindo de 2,197 no circuito em série, olha só, vai ser também aqui nesse ponto, no circuito em série, a mesma. E vai ser também nesse ponto aqui de 197. A tensão não é a mesma, ocorreu a queda nesses dois pontos. Tá? Agora, o que nós vamos calcular é a corrente elétrica de 2,197 que está aqui, ela pode se dividir entre essas duas cargas. E é isso que nós vamos descobrir agora, continuando os cálculos. A tensão também nós já sabemos que é 2,027 nesse ponto aqui. Então, isso aqui nós já calculamos anteriormente, né? Vamos aplicar e saber, então, qual que é a corrente I1 e corrente I2. Então, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Qual a tensão? A tensão de 2,027, porque eu quero saber a corrente que passa aqui. Então, vou pegar entre esses dois pontos. Qual foi a tensão calculada? 2,027, tá? Tanto para o R3 quanto para o R4. Dividido pela resistência. Qual que é a resistência? 1 e depois 12 ohms. Então, já achamos aqui 2,027 e, na sequência, 0,168. Então, achamos dois valores de corrente. A divisão das cargas em cima desses dois elementos aqui, do consumo elétrico do circuito. E se eu pegar e somar essas duas correntes aqui no final, que as duas vão se encontrar aqui, as duas se somam, é igual à corrente que saiu daqui de cima, que é igual em todo o circuito em série. Tá? Então está aí uma aplicação bem legal, né?
efetiva, né, do que acontece no circuito de um carro. É exatamente esses conceitos que nós estamos colocando aqui. Tá? Agora, na aplicação no veículo, vamos colocar alguns exemplos para que também isso seja mais compreendido na vida real, no veículo e no nosso dia a dia. Não que o anterior não seja real, muitas pessoas utilizam, mas talvez no nosso diagnóstico isso não seja efetivamente utilizado, tá? Embora ajude muito no conceitual e também chegar no diagnóstico mais efetivo. Tá? Um exemplo, baterias conectadas de forma em série e baterias conectadas de forma em paralelo. A conexão em série, observe que o borne negativo já emenda com um borne positivo. A tensão aqui, ela é dobrada. Então, por exemplo, essa bateria tem um 12 volts e essa aqui 12 volts, nominal, um exemplo. Então, a soma das duas, 24 volts, dobrou, né? Já essa bateria é uma bateria de 60 ampere-hora e essa também é uma bateria de 60 ampere-hora. Observem que a capacidade da bateria em ampere-hora se mantém a mesma, 60 ampere. Então, o que altera numa bateria em série? O valor de tensão, ele multiplica, né? Vai dobrar o valor de tensão de acordo com a capacidade das duas baterias, né? E a capacidade em ampere-hora se mantém a tensão da bateria. Então está ali 60 ampere uma, vai manter 60 ampere, embora tenha outra de 60 ampere. Se fosse duas de 80, vai manter 80 ampere, não vai somar as duas, tá? E uma conexão em paralelo, observem que o negativo está conectado ao negativo e positivo ao positivo. A tensão se mantém a tensão de uma única bateria. Então, por exemplo, tem essa bateria de 12 volts e essa de 12. Vai para 24? Não, continua 12. O que vai sofrer alteração é a capacidade em ampere-hora. Então, ela multiplicou aqui também, né? Foi para 120 ampere-hora de capacidade. Aí o que acontece? Nesse sistema tem 24 volts entre as duas extremidades, entre esse ponto e esse. Se eu pegar no ponto central, eu tenho uma redução, 12 volts. Isso é a famosa queda de tensão. Tá? Instalei um rádio nesse ponto, um dos mais comuns que acontecem, né? A instalação de elementos 12 volts no circuito em 24. Então, se costuma pegar nesse ponto aqui 12 volts em relação ao zero. Então, ali liga rádio, liga os elementos em 12 volts, enfim, N componentes ali num veículo, né? O problema é que quando eu faço a conexão nesse ponto central, eu sempre vou estar retirando carga de uma única bateria. Então, sempre ocorre o desbalanceamento. Uma está com nível maior, outra está com nível maior. E se isso continua por um tempo determinado, essa bateria, a vida útil dela diminui. Então, eu estou sempre trocando uma bateria enquanto a outra está boa. É muito estranho isso, mas por quê? Sempre há uma ramificação no ponto central, se tiver lá no caminhão, ônibus, etc., né? Tirando uma carga de um único ponto de uma única bateria. Então, até se costuma fazer, né, o hábito de ficar fazendo o intercâmbio, né, a troca de bateria. Opa, essa está aqui, inverte com essa e assim eu tenho uma durabilidade maior, uma vida maior útil da bateria, né? Outro ponto muito comum que acontece é querer montar estruturas de um veículo que consome bastante, né? E a pessoa vai lá e põe duas baterias, agora sim eu tenho um sistema eficiente, né? Vai ter um som legal. E, enfim, 120 ampere-hora, será que o alternador tem capacidade para bancar essas duas baterias que foram colocadas no circuito? Surge uma grande questão. Às vezes eu forço um alternador, às vezes eu não consigo manter a carga suficiente para as duas baterias, então vou degradar uma bateria, porque só vou tirar carga e não vou pôr carga, então não vai ter a ciclagem da bateria, isso afeta a vida útil dela, né? Enfim, os dois pontos aqui têm os seus prós e contras, né? Agora, essa observação é bem interessante porque acontece na vida real, aplicado também no diagnóstico. Então, entender por que descarrega, por que carrega. Conexão em série e conexão em paralelo de uma bateria, por exemplo, né? Aqui, o outro exemplo muito prático que costuma se acontecer é o reparador, ele vai medir na bateria, ver se está sendo carregado, e ele não acha praticamente nada. Então, ele fala, poxa, está com um problema esse alternador, não está carregando, né? Quando eu falo medindo, não é apenas a tensão, mas sim também a corrente elétrica. A corrente elétrica é muito bom para diagnóstico efetivo de baterias e carregador. Tá? O carregador que eu estou falando, no caso, o nosso alternador. Né? Então, por exemplo, no sistema 24 volts, poderia ser 12. Tá? Observem que aqui no meio nós temos uma caixinha de consumidores.
Então está um sistema centralizado, vamos colocar assim nesse termo, né? Ou seja, vamos imaginar que você ligou farol, etc., enfim, todos os elementos do carro, tá? Quem vai bancar isso, inicialmente, a tendência é a bateria, tá? Até hoje os projetos estão com tendência forte de, dependendo da condição, bateria banca e suporta o sistema até certo ponto de nível de carga, o estado de carga, SOC, né, mostrado lá em porcentagem, e o sistema de gerenciamento vai dosando isso, né, e vai entrando alternador, carrega, enfim, tá? Mas beleza, o alternador entrou com uma carga de 14 volts, vamos imaginar assim, com uma carga lá em 60 amperes, por exemplo, né? Esse 60 amperes não vai possivelmente chegar até a bateria, porque, olha só, o desvio de carga. Nós estamos falando do circuito que está montado em paralelo, tá? Então 60 amperes está vindo aqui, mas está sendo desviado já para todo o consumo do carro, que está lá em 40 amperes, por exemplo. Então o que vai chegar para a bateria vai ser o restante, 20 amperes. Então, isso que deve ser observado no veículo. Todo esse conceito de circuito em paralelo e série. Aqui nós temos um desvio no meio, um circuito em paralelo ao sistema de alimentação de carga. Então, da capacidade que gerou o alternador, uma parte foi desviada direto para o consumo. Então, nem chega propriamente à bateria, tá? Então, cabe a esse tipo de atenção a esses sistemas, ok? Então aqui tem um sistema com 24 volts, duas baterias montadas na mesma situação que nós vimos anteriormente, tá? Abaixo nós já temos um sistema descentralizado. O que significa isso? Toda a carga que o alternador está gerando, primeiro ela vai para um ponto da bateria e depois cede para os consumidores. Já é uma outra topologia, já é um outro método de análise. Olha só, a forma de análise aqui com a pinça perimétrica para saber o quanto o alternador está gerando ou não, e a forma de análise aqui que o alternador está gerando ou não, é completamente diferente. Por quê? Os pontos de medição são completamente diferentes. Tá? Imagine a situação, você está medindo com uma pinça perimétrica aqui e liga todos os consumidores, e você nota que aqui não sobe acima de 10 amperes. Mas por que não subiu? Porque aqui a carga já está sendo desviada. Então se você medisse aqui, você veria lá 90 amperes, e aqui 10. Então significa que os 10 amperes estão indo para a bateria, para o processo de carga dela e ciclagem dela, e o restante indo para os consumidores. Tá? Já aqui, os 90 amperes você encontraria num borne conector e depois tendo a divisão. Isso não significa que a bateria está absorvendo 90 amperes. Isso é questão de capacidade e necessidade de absorção de carga. O que não precisa, porque está sendo puxado por um consumidor. Isso força o alternador a gerar mais. Tá? Então aqui está o exemplo que nós também mencionamos anteriormente, né? Independente se tem duas baterias ou não, se tiver nessa conexão em série, nós vamos ter aqui 80 amperes resultante. Embora essa tenha 80 e essa tenha 80, a capacidade total é 80 amperes. Tá? Já num circuito 12 volts, entra com mesmo conceito, né, anteriormente, o que muda é que nós temos apenas uma única bateria. Tá? Então aqui está meramente uma imagem, mesma sequência da anterior, com uma relação de baterias menor. Ao invés de duas, uma bateria, mas o conceito de desvio de carga se mantém o mesmo. Então tanto para 24 quanto para 12 se mantém a mesma estrutura. Tá? Em alguns sistemas, como eu mencionei, né, duas baterias, acaba se puxando uma ramificação central, e isso acaba tendo um desequilíbrio, perca de bateria prematura, enfim. Tá? Alguns projetos já saem, outros podem ser atribuídos com famosos conversores, como vocês podem ver aí na imagem. Tá? Esse conversor ele pega 24 volts nas duas extremidades, e converte ele, né, numa redução aí em 12 volts. Aí pode alimentar rádio, pode alimentar um outro elemento que a pessoa quer colocar no carro, enfim, né? Como é que funciona isso? Nós temos aqui uma bateria B1 e B2 24, entra para dentro do conversor, ele faz o processo de redução de todo o circuito, reduz para 12, aí pode-se ligar um rádio, pode-se ligar uma tomada e outros elementos de acordo com a capacidade desse conversor também. Tem que se levar em conta isso. Não vou ligar elementos de alta potência num conversor desse que é um conversor um pouco mais simples. E aí entra nas categorias de conversores também aplicados. Então, uma das formas mais eficientes seria a utilização de conversores para reduzir esse desgaste prematuro de bateria. Bom, então,
Nós vimos nessa videoaula toda a estrutura dos circuitos em série em paralelos, atribuição até em vida real de baterias, conexões e também ali suposições de elementos ligados em série em paralelos. E agora finalizamos aqui com os famosos conversores.